Né? Dorival Júnior. Essa semana, porque a gente acompanha pouco o dia a dia, né, em termos de ver o trabalho, mas se você pode nos falar um pouquinho, que é exatamente sobre isso, o tempo que você está tendo para trabalhar está fazendo diferença em campo. Eu acho que o tempo de trabalho ele tem sido fundamental. O tempo de recuperação, você vê que foram aí pelo menos 2 jogos e já o segundo tempo com o Bahia com muita qualidade e eu reputo essa melhora da equipe às qualidades dos jogadores. É lógico que existe uma participação do treinador, ela no sentido de uma exigência, né, de uma cobrança, de repetições, de trabalho. Isso é um fato natural. Agora, eu reputo muito as qualidades da equipe do Flamengo, as individualidades que estão começando a aparecer, tranquilidade para que um atleta como o Uribe, que vinha sendo aí disputado por muitas equipes do futebol brasileiro, e inclusive fora do nosso país, é um jogador de muito bom nível e que de repente é natural que numa mudança, numa transição, ele ainda leve um tempo, um período para uma adaptação. Agora é um jogador que eu tenho plena confiança. Eu não tenho dúvidas que ele possa vir a ser um grande atacante da nossa equipe. Já começa a mostrar isso, mas ainda pode mostrar muito mais, e é em cima dessa confiança que eu deixo que as coisas aconteçam de uma maneira natural, para que ele se encontre, ele encontre as suas melhores condições, já se sente muito mais confortável. Por quê? Porque também a bola chega. Eu acho que é lógico que a insistência, as repetições, elas são fundamentais, são importantes, mas as qualidades da equipe é que prevalecem num momento como esse. E são jogadores inteligentes, que de repente, com uma movimentação, com uma percepção de um passe, possam estar colocando aí um companheiro em condições ou de uma definição, ou de fazer um passe que resulte em gols. Dorival, boa noite. Aqui à sua direita. Pela sua experiência e também pela sua passagem também aqui pelo Flamengo, você conhece bem a característica do Flamengo de jogar, e não de um time, sim do clube. E a crítica que era muito feita ao Flamengo, do Maurício Barbieri, era que um time que sabia ter posse de bola, dominar, mas não sabia, de certa forma, concluir e efetivamente conseguir os resultados. Nessas últimas 2 partidas, o Flamengo dominou, conseguiu ter várias oportunidades e converteu, tanto que venceu lá por 3-0 o Corinthians e vence agora em casa também por 3-0. E está demonstrando uma intensidade muito alta dentro de campo. Foi um pedido seu também para que o time demonstrasse essa alta intensidade durante os 90 minutos, até porque você não tem só uma equipe titular, você hoje tem um elenco com jogadores muito semelhantes, já que sai uma peça, pode entrar outra e o nível se manter. Eu estou tendo um tempo que o Maurício talvez não tenha tido, e isso é fundamental. Eu senti muita falta também desse tempo de trabalho na minha equipe anterior. E às vezes as pessoas não observam esses detalhes, que são fundamentais para nós treinadores. Nós estamos sabendo aproveitar esse momento, é natural, intensificando o máximo possível esses trabalhos que vocês têm visto. Está existindo uma confiança um pouco maior, um crescimento desses atletas nas movimentações, nas infiltrações, nos posicionamentos. Eles estão percebendo algumas situações que às vezes podem evitar uma corrida mais longa para que possam fazer um caminho um pouco mais curto até o gol adversário. A equipe tem jogado com simplicidade. E o principal ponto, né, eu acho que essa atmosfera criada pela torcida do Flamengo, né? A forma como a torcida abraça, a forma como a torcida incentiva, a forma como a torcida apoia, carrega esse time nas costas, é impressionante. E é essa comunhão que nós queremos que ela intensifique, que ela não só ela se mostre em determinados momentos, mas que ela se intensifique para que nos fortaleçamos ainda mais e possamos chegar um pouco mais forte nos momentos de definição que já começam, né, e já começaram a acontecer há algumas rodadas e que algumas equipes estão tentando aproveitar em momentos como esse para que possam estar um pouco mais próximas das equipes que lideram a competição. Eu acho que isso o Flamengo tem feito e muito em razão dessa participação, dessa confiança passada pelo torcedor, dessa atmosfera criada que faz com que nós estejamos cada dia mais fortes, sabendo naturalmente que a nossa distância ainda para as equipes da frente ainda continua e permanecem, caso elas também façam os resultados na rodada.
Boa noite, Dorival, parabéns pela vitória. Queria que você falasse um pouco sobre o Berrio. Ele era um jogador, peça fundamental no Flamengo do ano passado, teve a questão da lesão e agora ele vem sendo utilizado gradativamente, não vinha entrado tanto, a opção era mais pelo Marlos, pelo Geovânio. E aí eu queria que você falasse um pouco, hoje ele entrou, você colocou ele para jogar cerca de 15 minutos, você já pensa nele como uma arma para esse restante de temporada? Eu acho que é, sim, é uma arma. Você acho que definiu corretamente aquilo que aconteceu com o Berrio. A lesão, ela inibe, ela dificulta, ela faz com que o jogador demore, às vezes, um tempo um pouco maior. Na rodada passada, nós tínhamos 6 jogadores inscritos, nós podíamos contar com apenas 5, o Berrio foi o jogador que ficou fora. Nessa rodada ele foi muito importante, inclusive na entrada, dando uma oxigenação nova aos setores, né, em que ele caía. Eu acho que é isso que nós queremos. Eu falei que no jogo com o Bahia 3 jogadores entraram outros 3 no jogo com o Corinthians e a equipe manteve a mesma postura, agora não foi diferente. Eu acho que é isso que nós queremos ver e que a equipe mantenha essa intensidade por um tempo maior. Construímos um grande resultado frente a uma equipe que exigiu bastante, mas o Flamengo soube como se posicionar, soube como jogar, soube como marcar. Ele teve a humildade de marcar para que pudesse, com posse de bola, ter as condições de poder criar como criou e criou inúmeras chances. Dorival, boa noite. Pegando um pouco o gancho da pergunta do Renan, mas talvez sendo até um pouco mais objetivo, o time do Maurício ele tinha muita posse de bola, mas ele quando chegava ali no chamado último terço do campo, ele cercava muito e ele demorava para tomar decisão. O seu time parece que tem uma tomada de decisão muito mais rápida, como falam, mais vertical. Fala um pouco da importância disso, de chegar e definir logo a jogada no ataque e se passa muito também pela confiança, pela postura nesse sentido, muito mais uma questão de atitude do que até de tática, talvez, não sei se seria essa questão, e também por falar em confiança do Vitinho, que hoje é outro jogador, a postura dele também é outra, assim, a forma como ele recebe a bola e ele encara os adversários, seja 1, seja 2, seja até 3, como ele decide muito mais a jogada em si, seja para cruzar como foi no gol, para chutar, fala um pouco da postura, da atitude da equipe e do Vitinho em si. Olha, eu tive a felicidade de ter essas 2 semanas de trabalho, e para mim foram muito importantes. É natural que o trabalho de finalização, ou os trabalhos de finalizações e infiltrações, isso daí são bem planejados, bem programados, dentro daquilo que a gente percebia, que vocês mesmos apontavam, e que o próprio Maurício não teve o tempo suficiente para poder desenvolver esse tipo de trabalho em razão da sequência de jogos que teve, e eu sei o quanto isso dificulta qualquer tipo de trabalho, você tentando intercalá-lo ou intercalá-los com os jogos semanais, né, de domingos, quartas e domingos. Então, eu acho que nós tivemos essa oportunidade, foram importantes, corrigimos alguns posicionamentos que nós observamos aí, vendo alguns tapes, né, dos jogos do Flamengo, alguns vídeos, enfim, para que nós tivéssemos sim uma aproximação um pouco mais rápida. Os meias são fundamentais para que isso aconteça. No momento que as bolas cheguem nos meias, eles têm que estarem já mais preparados e não com os pés cravados e de costas para o gol adversário, como em alguns momentos observava-se. Então, eu acho que essa mudança, pequenos detalhes que modificaram um pouco as aproximações, as triangulações, isso vem acontecendo com uma frequência, com uma naturalidade um pouco maior e felizmente as situações estão sendo criadas e o que é principal, nós estamos chegando dentro da área adversária, ora com 3, na grande maioria das vezes com 4 ou 5 jogadores, o que tem sido muito importante. Flamengo 3-0, 2 gols do Uribe, que está falando com a repórter Caroline Patati. Vamos ouvi-lo. Para a Bahia e o Dourado estava suspenso. O Lincoln foi o titular naquele jogo. Depois, com as 2 semanas que ele teve para trabalhar, ele fez essa escolha e colocou você como titular nesses 2 últimos jogos. Como foi essa conversa com o Dorival? La verdad, mucha confianza desde el primer momento. Siempre habló que no... confianza solamente que el gol iba a llegar, así que trabajamos muy tranquilos todos los jugadores en ataque. Han sido unas semanas de mucho trabajo en este aspecto, así que simplemente queda seguir
por la misma línea, tratando de ayudarle al equipo y responder a esa confianza que ha dado Dorival. A gente percebe que o estilo de jogo do Flamengo mudou um pouco com a chegada do Dorival. A impressão que se tem é que não apenas está chegando mais, mas arriscando mais. Alguma mudança favorece mais o seu estilo de jogo, especialmente o jogo aéreo? Sería muy injusto hablar que se mudó mucho, se cambió mucho después que se fue Mauricio. Sería injusto decir eso, pero la gente ha tenido un poco más de confianza, el equipo está siendo más productivo, más simple a la hora de jugar y eso hace que tengamos más oportunidades de gol y obviamente a los delanteros nos va a favorecer siempre. Uribe, a gente sabe que a adaptação de um jogador que vem de fora do país, às vezes demora um pouco para ele começar a render aquilo que sabe, por causa de tudo, a língua, a alimentação, o entrosamento com os companheiros. Como foi para você esse período que você não estava fazendo gol, já estava sendo criticado, e agora começou a dar a volta por cima e os gols começam a aparecer? Sí, es difícil porque obviamente desde que uno llega a un equipo tan grande como Flamengo siempre quiere dar lo mejor, desde el primer partido quiere que las cosas salgan de la mejor manera y a veces hay que esperar un poco, hay que seguir trabajando, tener paciencia y esperar el momento que con trabajo, dedicación, la ayuda de todos los compañeros que ha sido importantísima, el momento llega como está llegando ahora. O Dorival em algum momento chamou você para conversar e mudou alguma coisa no seu posicionamento, na forma de se colocar ali dentro da área, nas tabelas, nas triangulações? Ele teve esse tipo de conversa com você? Você pode falar para a gente? De esa conversación no se habló tanto de la parte táctica, se habló más de algo de confianza, de tranquilidad, de seguir haciendo lo que se venía haciendo bien, mejorar un poco las cosas que no se estaban haciendo de la mejor manera, apoyarse más en todos los compañeros de ataque y fue una conversación más de este estilo, no se cambió mucho en la parte táctica, no habló de movimientos específicos, simplemente de confiança e de tranquilidade na hora de definir. Tá aí, então, o Fernando Uribe fez os 2 gols hoje, ele havia marcado apenas 1 gol contra o Sport no Campeonato Brasileiro, agora fez 2. Um desvio ali no Digão, jogador que estava bem no Campeonato Mexicano nas últimas 3 temporadas no Toluca, e falando da confiança do Dorival Júnior, que elogiou ele e o Vitinho, são peças importantes. Daqui a pouco o Rodrigo Bueno vai dizer se a gente pode falar de um novo Flamengo, se mudou muito em relação à gestão anterior. Mas vamos voltar lá com o Dorival Júnior. A sala de imprensas do Maracanã, o técnico do Flamengo continua falando. Não, pelo contrário. Eu acho que a estratégia que nós temos ela é muito clara. Nós trabalhamos as bolas de um lado, essas bolas são viradas para que peguemos a equipe adversária no mano a mano no lado oposto. Eu acho que nós temos a amplitude dos 2 homens de fora e temos que aproveitá-la. Muito mais com o Vitinho, um pouco menos com o Everton. Quando o Everton sim tem essa possibilidade, aí é necessária a apresentação de mais um homem, ora por fora, ora por dentro, ora com o Pará, ora com Arão, mas nós temos que ter esses 3 homens que se aproximem, como do lado esquerdo também. Isso tem acontecido. É essa repetição de trabalhos que tem feito com que essas opções, que ganhemos essas opções e em cima disso os jogadores se sintam um pouco mais confiantes para poderem se apresentar pro companheiro que tem a bola no momento. Dorival, boa noite. Você assumiu o Flamengo com 12 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro. Geralmente, quando o técnico assume nessa situação, a missão é evitar um rebaixamento, em geral. Você tem a missão de buscar um título, e até agora as coisas têm acontecido para você e para o Flamengo. Como é que você avalia essa reta final de Campeonato Brasileiro, essa briga pelo Brasileirão e as chances do Flamengo de conquista? Olha, da mesma forma como nós estávamos na rodada que eu assumi contra o Bahia. Com tranquilidade, com equilíbrio, com os pés no chão, sabendo que será um momento decisivo, em razão dessa pontuação um pouco abaixo, dos primeiros colocados. É natural que nós tenhamos uma margem
de erro muito menor do que os adversários que estejam na nossa frente. Satisfeito pelo que eu estou vendo da equipe, espero que mantenha tudo isso, que não perca, volto a frisar a palavra essência, que para mim ela será fundamental daqui para frente, essa simplicidade de jogo que nós temos tido, que melhoremos ainda mais. Eu acho que a equipe está se sentindo confiante e, acima de tudo, tem criado situações em que coloque o adversário em dificuldades e, ao mesmo tempo, não passe muitas dificuldades, o que tem sido um ponto muito importante para a gente. Eu espero que mantenhamos isso e continuemos aí com calma, com tranquilidade, com equilíbrio, rodada a rodada, tentando, num primeiro momento, melhorarmos essa diferença que exista, mas, acima de tudo, confiando em que possamos, sim, daqui a pouco, sermos aí uma surpresa nessa reta final. Dorival, ainda sobre essa busca pelo título, você acredita que essa vitória talvez coloque o Flamengo aí definitivamente como o time que está brigando pelo título? Estou dizendo isso porque essa semana, na entrevista coletiva, você disse que se o Flamengo não vencesse hoje, a vitória contra o Corinthians praticamente não iria importar, né? Ia se perder. Esses 3 pontos seriam perdidos e a situação se complicaria muito mais. E ainda, você tem nessa rodada confrontos de Palmeiras e Grêmio, São Paulo e Internacional. Então foram 2 vitórias consecutivas no momento certo. Então você vê essa vitória como fundamental para essa briga pelo título, e queria que você aproveitasse e comentasse também de uma situação específica que a gente acompanhou, que foi quando o Hever tirou a braçadeira, ele olhou para você para saber quem ele passaria a braçadeira. Ele estava uma dúvida, mas parecia ter escolhido pelo Cuéllar. Você confirmou, e quando o Cuéllar colocou, a torcida vibrou muito. O Cuéllar é um jogador que passa esse comprometimento todo, enfim, eu queria que você falasse um pouco disso. Eu acho que uma equipe tem que ter não só um capitão, tem que ter mais capitães que assumam uma condição como essa e que se exponham em momentos de dificuldades. Esse é o verdadeiro papel de um capitão de equipe, e nós temos, felizmente, aí alguns jogadores com esse perfil. Eu fico muito feliz porque raramente você encontra numa equipe jogadores que queiram assumir numa condição em que seja preciso, não só nos momentos positivos, mas principalmente nos negativos, você estar um pouco mais à frente e se mostrar muito mais atuante. Com relação à pergunta inicial, eu disse que nós só valorizaríamos aquilo que nós encontramos ou construímos com o Corinthians se nós tivéssemos uma grande atuação no final de semana. Por quê? Porque aquilo sim faria com que aqueles 3 pontos, da forma como foram alcançados, com muita determinação, com muita luta de todos, uma entrega muito grande para que pudéssemos ter aquela vitória, ela teria um valor muito maior se na partida seguinte contra o Fluminense nós mantivéssemos a nossa postura e alcançássemos também um resultado como, graças a Deus, acabou acontecendo. O Flamengo, eu acho que sempre foi um postulante ao título. Naturalmente que esse campeonato tem nos mostrado aí algumas equipes que ora brigam pelas posições de cima, ora de repente dão uma pequena caída, mas sempre voltam muito fortes. É por isso que não tem nada definido. É natural que essa rodada de amanhã ela será aí talvez nos mostrará muito daquilo que possa vir a acontecer na sequência, mas nós temos que ter essa tranquilidade. Até outro dia nós estávamos brigando numa situação muito difícil, faríamos um jogo com o Bahia numa situação crítica, muito complicada, e nós precisávamos de uma postura que modificasse por completo aquilo que havia acontecido no meio de semana lá em São Paulo, contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Eu acho que os jogadores alcançaram isso, e quando poucos deram importância àquele ponto com o Bahia, eu coloquei a eles que aquilo poderia ser sim, talvez o ponto que definisse uma possibilidade mais clara, mais direta e real, talvez aí na reta final da competição. Por isso que valorizei sobremaneira aquele ponto conquistado, pelas circunstâncias e pelas dificuldades que passamos lá em Salvador. Aí o técnico Dorival Júnior vai vivendo um sonho até aqui no Flamengo, chegou, empatou contra o Bahia, 3-0 no Corinthians, agora 3-0 no Fluminense. Ele falou de confiança, né? O Uribe também.